Para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas histórias sobre acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos três evangelhos, de forma que a mensagem de salvação será recebida no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os seus ouvintes. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois ela mostra como que é o coração de cada pessoa. A parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constar nos três primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento de outras. Por essa razão, é necessário comparar e contrastar as referências paralelas a cada narrativa. Deste modo, teremos um quadro completo do que o Senhor Jesus disse sobre o reino do céu, já que a narrativa se refere-se ao reino. Essa história fala de um agricultor que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo de solo. Para entendermos essa parábola, é preciso recorrer ao contexto de Mateus 13, do 18 ao 23, quando o próprio Jesus a interpretou. No mesmo capítulo da parábola do semeador, ao explicar a parábola do trigo e do joio, o mestre se apresenta como o semeador. Daí, ainda que não especificamente mencionado, é possível inferir que o semeador é Jesus, pois se compararmos ao texto desta parábola com o de Mateus 13:37, podemos concluir que é uma referência imediata com o Senhor. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho nos nossos dias. Quanto à semente, esta é a palavra de Deus ou a palavra do reino, que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus e da pregação apostólica também. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Por isso, os cristãos precisam desenvolver as suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas com vários tipos de solo. O solo duro e compactado da estrada impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficassem na superfície, expostas às aves que vieram e a comeram. Este solo representa aqueles que ouvem e não entendem. Por isso endurece o coração para não receberem a palavra. As aves representam Satanás, que arrebata a palavra dessas pessoas, cujos corações estão endurecidos. As sementes que caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra e, como consequência, cresceram rapidamente, acabaram secas no instante. Este solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria. Porém, quando surgem as dificuldades, as atribulações ou as perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebida através de um bom discipulado. Já as sementes que caíram entre os espinhos são sufocados quando estes crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente, existem forças capazes de sufocar a mensagem, de forma a torná-la infrutífera. Este solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. As distrações e os conflitos impedem os nossos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de crescerem. Essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais atormentaram os discípulos do primeiro século, da mesma forma como acontece nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. As parábolas do semeador é uma descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus e seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério.
A parábola diverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer que o verbo grego correspondente a ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Por isso, o mestre falou que algumas sementes caíram em boa terra. Tal terra tinha profundidade, espaço e umidade para crescer, multiplicar e produzir uma boa colheita. Este solo representa as pessoas que ouvem a palavra e a entendem, frutificando abundantemente. Elas são como os bereanos que foram recomendados, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. São, na verdade, os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, creram em sua palavra e permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos frutos, isso provará que ouvimos. Se aqueles a quem pregamos o Evangelho produzirem frutos, isso mostrará que a semente que plantamos fincou raízes em seus corações. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvir e termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos ouça para que ouvirá ouça. Analisando um aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos, enquanto que no aspecto espiritual somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto para a palavra de Deus arraigar-se profundamente ou deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra. Olha só, e se você está gostando desta palavra, já deixa o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, ao fim de dar fruto com perseverança. Aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. É importante ler, estudar, meditar sobre as Escrituras. A palavra tem que vir e habitar entre nós, para ser implantada em nosso coração. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear uma boa semente da palavra de Deus. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do testemunho pessoal e da literatura. Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Agora todo o que nele crê e for batizado não mais será condenado, antes receberá a vida eterna. Recordamos que o Evangelho significa boas novas, boa notícia, e que tal boa notícia nada mais é que a salvação em Jesus. Todos precisam ouvir o Evangelho. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta, pois o Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. É muito importante pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Aplicando-se espiritualmente, todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior a colheita. É preciso, porém, saber que o que semeia a palavra o faz em todas as qualidades de solo. Semeia a palavra sem observar o vento nem as nuvens. Semeia a palavra sem gastar tempo com outras coisas. Como vimos, atualmente somos os semeadores, ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias. Todavia, como a parábolas, os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Lembramos que o nosso papel é pregar e o do Espírito convencer os pecadores. Se você gostou dessa palavra e fez sentido para a sua vida, então aperta no botão se inscrever para receber mensagem todos os dias.